Oi, Nai. Oi, pessoal. Estamos muito felizes em compartilhar com vocês que preparamos uma websérie exclusiva de renda variável. Oi, Mari, é verdade. E para dar início ao primeiro episódio, vamos compartilhar com vocês a nossa visão para o cenário macro e para a Bolsa Brasileira, com a participação do economista-chefe e do head de renda variável aqui da Bradesco Asset. Vamos conferir como foi essa conversa? Olá, estamos iniciando uma série de conteúdos para falar um pouco sobre o mercado de renda variável. Hoje eu estou aqui com o Marcelo Toledo, que é o economista-chefe da Bradesco Asset, para falar um pouco aqui sobre o cenário de 2026. 2026, como a gente sabe, Marcelo, é um ano de bastante incerteza, volatilidade, e a gente queria ouvir um pouco como é que está a visão da Bradesco Asset para esse ano de 2026 para a economia brasileira e a economia global. Então, Rodrigo, é um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho do foco com ações, mas dando esse panorama geral sobre macroeconomia. Então, no global, eu tenho descrito o cenário internacional como um que é benigno em geral, ou seja, crescimento global em linha com o potencial. O que significa? Quer dizer que a maior parte dos países deve crescer ali em torno do seu histórico. Estados Unidos 2%, China 4,5%, Europa 1%, outros países também sem nenhum grande solavanco de crescimento. Uma inflação global que ainda tem permanecido um pouco acima das metas de inflação e juros globais baixos na ponta curta, ou seja, no juro que o Banco Central pratica. A gente deve ter quedas adicionais pelo Fed. O Banco Central Europeu já cortou o juro para 2%. Outros bancos centrais, como no caso do México, também com juros bastante mais baixos do que no começo do ano passado. México hoje tem 7% de juros nominais, pode cair um pouco mais para 6,5%. E o resumo é que o mercado trabalha com a expectativa que vários bancos centrais estejam em patamar próximo ao juro neutro. Cada um tem um juro diferente, mas é um ambiente que seria favorável nesse sentido. Só que a gente tem alguns riscos. E o que eu acho que no global nos dá essa mensagem que existem riscos importantes é que, apesar do juro curto praticado pelos bancos centrais estar próximo do neutro, o juro longo não está. Ele está muito mais alto do que foi no período pré-pandemia e com a curva que a gente chama inclinada, ou seja, juros longos muito mais altos do que o juro curto. De onde vêm esses riscos? Eu acho que vem de várias fontes. Nos Estados Unidos, troca de presidência do Fed. A gente pode ter um Fed que seja um pouco mais político, não conduza a política monetária de fato para atingir a meta de 2%. Isso introduz risco de juro mais baixo no curto prazo, o juro praticado pelo Fed, mas com uma expectativa de inflação que pode subir. Então não é favorável para esse juro mais longo. A gente tem também eleições nos Estados Unidos para o Congresso que podem fazer com que o executivo americano, o governo americano, tem incentivos para fazer nova expansão fiscal. Outras regiões enfrentam desafios. A Europa está num período de transformação. A gente tem a questão geopolítica, como ficou claro agora com a Venezuela. Temos também um investimento bastante forte na parte de inteligência artificial, que pode não ser muito sustentável. Então, até queria te ouvir sobre isso. Não é um risco imediato. E, mais geralmente, me preocupa bastante a parte fiscal. Vários países têm problemas fiscais, começando pelos Estados Unidos, China, aí a gente entra em outros desenvolvidos, França é um caso bastante importante também, nos emergentes Colômbia, África do Sul e, claro, o nosso Brasil. Então, eu acho que o cenário global ele é benigno, mas a gente deve ter bastante em mente que uma gestão ativa e atenta durante esse ano vai ser importante. Sem dúvida. E fala um pouco pra gente do Brasil, né? O ano de 2026 é um ano de corte de juros, né? Como é que está a nossa expectativa em relação ao corte de juros? A gente vem aí de um 2025 que a gente iniciou o ano com uma expectativa de inflação e está terminando com um cenário bastante diferente, com a economia desacelerando, o preço de commodities para baixo, o câmbio também muito mais benigno do que a gente imaginava lá no início do ano. Como é que está a nossa cabeça aqui para o Brasil e corte de juros? Então, o Brasil, ao contrário do resto do mundo, que o mercado espera que esteja, digamos assim, no potencial, o Brasil é um país que as variáveis ainda estão um pouco fora do seu, digamos, patamar desejável. Não tanto na inflação, curiosamente a inflação está mais perto da meta, né?
mas a gente está com o juro extremamente alto, então totalmente fora do neutro. O crescimento ele é parecido com o que se julga potencial, perto de 2, a gente espera 1,8 nesse ano de 2026, mas com muito desequilíbrio, quer dizer, com a política monetária super apertada e a política fiscal, parafiscal, de crédito oficial estimulativa. O conta corrente do Brasil também está fora do equilíbrio, está com um déficit perto de 4%. Então a gente tem uma economia que ela está ainda transitando, precisa transitar, melhor dizendo, para um ponto de equilíbrio. A gente acredita que nesse ano a gente vai dar um primeiro passo, que é na política monetária, com uma queda em março de 50 pontos, 12% de Selic no final do ano, que ainda não é um juro no neutro, né, mas caminhando um pouco mais para uma direção de algum equilíbrio. O que a gente acredita é que nesse primeiro semestre, o mais importante de fato para os mercados vai ser a decisão do Banco Central. É claro que temos eleições no segundo semestre, mas nesse momento nossa avaliação é que o início de corte de juros é o mais relevante. O que, na nossa visão, é o fundamental para a decisão do Banco Central é o fato que o juro está numa posição muito apertada, 15% de taxa de juros, contra uma expectativa de inflação atualmente em 4%. Então, 11% de juro real é quase uma dose bastante substancial, né? É um tanto quanto apertada. E mesmo num cenário que a gente não enxerga a inflação indo exatamente para a meta, a gente enxerga a possibilidade de queda de juros, que seria, no fundo, um desaperto, tornar a política monetária um pouco menos apertada. Nas eleições, a gente vai ter, muito provavelmente, uma incerteza razoável até o último minuto. Quer dizer, então deve ser uma eleição bastante acirrada. Certamente é um fator para o mercado se preocupar no segundo semestre ou estar atento a isso, mas a nossa visão é que nesse primeiro semestre o crucial de fato quando o Banco Central começa o corte de juros e quanto vai ser possível cortar. Você comentou essa questão do corte de juros, né, e o nível de juro real do Brasil, né? O Brasil hoje ele tem um dos maiores patamares de juros globalmente. Mas o interessante é que em 2026 ele também é um dos que mais tem corte de juros esperado, né? Seja em mercados emergentes ou enfim, no mundo como um todo. Isso ele acaba sendo muito positivo para ativos de risco, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Você comentou aqui muito bem que a gente tem aqui o delta de corte de juros do mercado americano. Então, eu acho que isso é um ponto bem interessante e relevante aqui para ativos de risco, em especial ações, porque normalmente quando você tem um ambiente de queda de juros, ele acaba influenciando de forma positiva a performance desses ativos. Quando você tem essa queda de juros combinada com uma queda de juros no mercado americano, e essa queda de juros no mercado americano ela vem numa economia que não entra em recessão, ela entra no que a gente chama de soft landing, que é uma desaceleração gradual da economia, mas em patamares ainda muito saudáveis, essa combinação é ainda melhor para ativos de risco, não só no Brasil, mas como no mundo, né? Então, para a gente, esse fator de juros, com certeza, é um dos principais aqui no primeiro semestre do ano. Outro ponto que é importante aqui na nossa tese, Marcelo, é a questão da diversificação global. Você bem comentou o ambiente institucional do Fed, a situação de queda de juros por lá, talvez uma influência política, e isso combinado com essa incerteza, com essa queda de juros, tem trazido aqui uma depreciação do dólar relevante, né? A gente viu aí no ano de 2025, foi um ano importante, o que faz com que os investidores estrangeiros eles comecem a buscar uma diversificação maior do que eles vinham tendo no mercado de renda variável, né? Como você bem comentou. Aqui o mercado americano ele foi muito pautado pelo tema AI, que é um tema extraordinário e tem trazido crescimento de lucro para as empresas, não é só não é uma promessa, é um fato, né? E aí a gente começa a ver um dólar mais fraco e um cenário de corte de juros no Brasil maior, que traz um interesse maior pelos investidores estrangeiros. Então, 2025 a gente já, de certa maneira, viu esse efeito, né? Sem dúvida.
acho que um ponto bastante relevante quer dizer, em 2025 vocês, eu lembro, argumentavam no começo do ano, justamente nesse sentido, olha, fiquem atentos que o juro vai estar alto no Brasil, mas existem outros elementos que podem fazer com que a gente tenha um resultado surpreendente da Bolsa em 2025 e eu acho que vocês acabaram colhendo bastante esse fruto, quer dizer. Exato. E quando a gente olha em dólar, né, o investidor estrangeiro que fez essa movimentação, a Bolsa em dólar ela subiu 52%, em real ela subiu por volta ali de 34%, mas o investidor estrangeiro que está olhando o retorno em dólar é um retorno bastante expressivo. Isso não foi só um fator específico do Brasil, né? Isso aconteceu com a maioria dos países da América Latina. Então a gente vê ali México, Chile, que tem uma questão ali de eleições também importante, mas África do Sul, a própria China performando muito bem em dólar, né? Então foi um vento de caldo importante e a gente acredita que isso vai acontecer também em 2026. Ele é um início de um movimento. O que é importante também é que do lado técnico, quando a gente olha a alocação dos investidores, sejam eles aqui os locais, institucionais, pessoa física, mas também quando a gente olha para os estrangeiros, a alocação em mercados emergentes e em renda variável no Brasil, ela está num patamar muito baixo comparado com o histórico. O investidor global ele concentrou muito a sua tese no mercado americano. E aí, agora, com esse cenário que a gente descreveu, ele começa de fato a diversificar. E isso tem uma influência muito grande para fluxo e, consequentemente, para a performance do índice. Como é que você vê, Rodrigo, o aumento de lucro das empresas brasileiras nesse ano de 2026? Quer dizer, de um lado, queda de juros ajuda um pouco, despesa financeira a cair, o crescimento ainda razoável, mas, como eu sempre digo, quer dizer, uma coisa é a macroeconomia, outra coisa é a microeconomia, quer dizer, o resultado das empresas, avaliação setorial, etc., que toda a equipe de vocês faz. Quer dizer, como é que, tanto no total quanto a composição de aumento de lucros para esse ano? Esse ano é um crescimento de lucros aí não tão forte por Ibovespa. A gente está falando aí em 7% de crescimento estimado pelo nosso time de lucro para o Ibovespa como um todo. Quando a gente vai destrinchar dentro dos setores, a gente tem uma contribuição negativa ali do setor de commodities em geral, e uma contribuição positiva dos cíclicos domésticos que tem uma exposição maior a juros aqui no Brasil. Mas no momento que a gente está, que é um momento de virada de ciclo, o fator primordial para a performance do índice vai ser o que a gente chama aqui de re-rating, que é basicamente a expansão dos múltiplos mirando o crescimento de lucro nos anos seguintes. Então, se a gente tiver consolidar um cenário de queda de juros e um cenário favorável para eleições no Brasil, a gente deve ter aqui uma expectativa que vai subir em relação à projeção de lucros ali para 27 e 28. Uma vez que isso aconteça, as ações que são movidas por expectativa, elas vão na frente. E isso vai gerar o que a gente chama aqui desse re-rate. A Bolsa hoje está negociando ali por volta de 9 vezes lucro. Se a gente olha o histórico recente, ela tem aí uma média perto de 11, 11,5. A gente acredita que ela pode se negociar acima desse patamar, para depois, de fato, a gente ter ali a entrega dos resultados. No começo do ano passado, as empresas estavam bastante subavaliadas. Eu lembro que em muitas oportunidades a gente discutiu isso. Hoje a realidade é um pouco diferente? A gente tem visto muito o pé no freezer e a mão no fogão, né? Então, tem algumas teses de investimento que de fato andaram muito ali em 2025. Os setores mais defensivos que vinham ali num valuation muito, muito atrativo, né? Seja ele pelo patamar de juro, mas também pelo prêmio de risco que é colocado sobre esse patamar de juro,
e isso foi fechando ao longo de 2025. A gente ainda vê retornos atrativos nesses setores defensivos, mas agora o retorno está mais concentrado nos setores ligados à economia doméstica, que tem ali um fator de demanda importante. A gente ainda vê valuations bastante atrativos, o que continua nos deixando otimista com o resultado da Bolsa, mas é um ano que vai ter que ter uma seletividade maior, o que a gente chama ali de stock picking, que é entender cada história micro, quais são as vantagens competitivas de cada uma dessas empresas, como elas vão se dar nesse ambiente de competição. O que é interessante também, esse nível de juros fragilizou muito dos concorrentes das empresas listadas, né? Então isso tem permitido que em alguns setores a gente tenha, de certa maneira, uma consolidação, seja ela via aumento de margem dessas companhias ou até ganho de share, consolidação inorgânica também, né? Elas sendo adquiridas ou até mesmo saindo do mercado. Então é muito importante, ainda mais nesse ano de 2026, ter essa seleção dessas boas empresas que estejam bem posicionadas, que sobreviveram a esse ciclo de juros alto e que não só sobreviveram, mas se beneficiaram, de certa forma, no ambiente competitivo. O 34% de Bovespa do ano passado talvez seja, digamos, uma expectativa muito ambiciosa para a gente ver uma repetição disso, né? Naturalmente, como a gente está argumentando aqui. Mas você enxerga a Bolsa podendo, nesses próximos 12 meses, 18 meses, bater o CDI, quer dizer, um CDI que está em queda, provavelmente vai estar em queda. Quer dizer, como dá para a gente imaginar aqui o tanto de potencial, ou enfim, em que medida dá para ser um pouco mais ou um pouco menos agressivo ou utilizar esse veículo dentro dos portfólios? Legal. É super difícil prever um número exato de quanto que vai ser a performance da Bolsa, porque tem uma série de fatores envolvidos, ainda mais num ano como 2026, que é um ano de incertezas, eventos políticos e assim por diante. Dito isso, olhando ali os nossos números, o valuation das companhias hoje e as projeções que nós utilizamos, seja ela de queda de juros e assim por diante, a gente acredita que pensar numa bolsa a 186 mil pontos é algo factível para o ano de 2026. Então a gente acredita que tem potencial sim de bater o CDI. É um movimento ali de queda de juros que deve iniciar o processo ali de diversificação também do investidor local, que ainda segue muito pouco alocado no índice, e isso combinado com o crescimento de lucros que eu comentei com você no início, né? A gente tem um crescimento ali de 7%, mas uma expectativa que possivelmente vai crescer para 27%. Né? Então é um ambiente que a gente julga que é favorável para 2026. Toledo, obrigado pelo papo sobre 2026. 2026 a gente sabe que é um ano de incerteza, é um ano de volatilidade, mas a gente segue aqui otimista com o mercado de ações brasileiro e a gente deve explorar um pouco mais nos próximos vídeos um pouco do nosso processo de investimento, que é super importante num cenário como esse, e falar um pouco aqui das estratégias, das diversas estratégias que vão se beneficiar aí desse movimento. Obrigado, Toledo. Imagina, foi um prazer. Eu acho que um recado talvez final aqui do ponto de vista de macroeconomia é que, sim, tem eleições no Brasil, é claro que isso está muito na cabeça dos investidores, mas eu convido a todos para não focarem apenas nisso. Como a gente está dizendo aqui, vamos abrir um pouco o leque e um tema muito importante para esse primeiro semestre, de fato, é o ciclo de corte de juros, além de outros temas setoriais e, enfim, que vão atingir aí as empresas, que é muito importante. Obrigado, então. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Como eu mencionei, a gente deve ter mais conteúdos aí sobre renda variável. Nos vemos por lá. Obrigado. Mari, quanta informação importante e relevante nessa conversa, hein? Espero que você tenha aproveitado nosso primeiro episódio. E fica o nosso convite para você não perder o próximo episódio. Nele, vamos conversar sobre análise fundamentalista e seus principais indicadores. Até mais! Até mais!